A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 355º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro 2 de Timóteo. Mas antes, vamos compreender a mensagem do livro. Autor, Paulo. Tema, perseverança inabalável na fé. Data, cerca de 67 depois de Cristo. Considerações preliminares. Esta é a última carta de Paulo. Ela foi escrita quando o imperador Nero procurava impedir a expansão da fé cristã em Roma, perseguindo severamente os crentes. E Paulo voltara a ser prisioneiro do imperador em Roma. Estava sofrendo privações como se fosse um criminoso comum. Abandonado pela maioria dos seus amigos, ele tinha consciência de que seu ministério chegara ao fim e que a sua morte se aproximava. Paulo escreve a Timóteo como amado filho e fiel cooperador. Sua intimidade com Timóteo e sua confiança nele percebe-se no fato de o apóstolo mencioná-lo como seu cooperador na escrita de 6 epístolas de Timóteo, haver permanecido consigo durante sua primeira prisão, e de lhe haver escrito 2 cartas pessoais. Antes sua execução iminente, Paulo pede 2 vezes a Timóteo que venha estar novamente com ele em Roma. Timóteo ainda residia em Éfeso, quando Paulo lhe enviou esta 2ª epístola. Nesta epístola, o apóstolo envia saudações a Onesíforo, que residia em Éfeso, e igualmente para o casal Áquila e Priscila. Propósito: sabendo Paulo que Timóteo era tímido e enfrentava adversidades no ministério e divisando a sombria perspectiva da forte perseguição vinda de fora contra a igreja e da atividade nociva dos falsos mestres dentro dela, ela exorta Timóteo a defender o evangelho, a pregar a palavra e perseverar na tribulação e a cumprir sua missão. Visão panorâmica. No capítulo 1, Paulo assegura a Timóteo o seu incessante amor e oração e exorta-o a nunca transigir na fidelidade do Evangelho, a guardar com diligência a verdade e a seguir o seu exemplo. No capítulo 2, Paulo incumbe seu filho espiritual a perseverar a fé, transmitindo suas verdades a homens fiéis que, por sua vez, ensinarão a outros. Admoesta o jovem pastor a sofrer as aflições como bom soldado, a servir a Deus com diligência e a manejar corretamente a palavra da verdade, a separar-se daqueles que se desviam da verdade apostólica, a manter-se puro e a trabalhar com paciência como mestre. No capítulo seguinte, Paulo declara a Timóteo que o mal e a apostasia aumentarão. Porém, ele precisa permanecer sempre, em tudo leal às Escrituras. No capítulo final, Paulo incumbe Timóteo a pregar a palavra e a cumprir todos os deveres do seu ministério. Termina informando a Timóteo quanto aos seus assuntos pessoais, quando ele já encarava a morte, e instando com o jovem pastor a vir logo ao seu encontro. Características especiais. Há 5 características principais nesta epístola. Primeiro, contém as últimas palavras escritas por Paulo antes da sua execução por ordem de Nero em Roma, uns 35 anos depois da sua conversão a Cristo, na estrada de Damasco. Segundo, contém uma das declarações mais claras na Bíblia a respeito da inspiração divina das Escrituras e do seu propósito. Paulo reafirma que as Escrituras devem ser interpretadas com exatidão pelos ministros da palavra, e insiste que a palavra de Deus seja confiada a homens fiéis que, por sua vez, possam ensinar a outros. Terceiro, do começo ao fim da carta aparecem exortações sucintas. Por exemplo, despertes o dom de Deus, não te envergonhes, sofre pelo Evangelho,
conserva adiante a mensagem, sofre as aflições, se dê diligente na palavra, evita os falatórios profanos, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça. Acautela-te da apostasia que há de vir, permanece na verdade. Pregues a palavra, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quarto, os temas iterativos destas muitas exortações são: manter firme a fé em Jesus Cristo e no Evangelho apostólico original, guardá-la da distorção e da corrupção, opor-se aos falsos mestres e pregar o Evangelho com perseverança inabalável. Quinto e último, o testemunho de despedida de Paulo é um exemplo comovedor de coragem e esperança diante do martírio sentenciado. A inspiração do dia. Paulo exorta Timóteo. Requisitos do obreiro fiel. A iminência do surto final da maldade. Perseverança na verdade. Pregar a palavra. E testemunho e instruções de Paulo. No capítulo 1, destaco: desejando muito ver-te. Preste atenção na mensagem do versículo 4. Paulo agora está encarando em Roma, aguardando a morte, abandonado por muitos dos seus amigos e desejando ver Timóteo mais uma vez. Roga a este seu fiel cooperador que permaneça fiel à vontade do Evangelho e que se apresse a ir até ele nos seus últimos dias aqui na terra. Despertes o dom de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 6. O dom, do grego carisma, concedido a Timóteo, é comparado a uma fogueira, que ele precisa manter acesa. O dom era provavelmente o poder específico do Espírito Santo sobre ele para realizar o seu ministério. Note aqui que os dons e o poder que o Espírito Santo nos concede não permanecem automaticamente fortes e vitais. Precisam ser alimentados pela graça de Deus mediante nossa oração, fé, obediência e diligência. Guardar o meu depósito. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Paulo não define qual era o depósito que ele confiou às mãos de Deus. Pode referir-se à sua obra apostólica, aos seus ensinos ou até mesmo à sua vida. Conserva o modelo das sãs palavras. Preste atenção na mensagem no versículo 13. As sãs palavras são a revelação original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, as doutrinas bíblicas ensinadas a Timóteo por Paulo. Timóteo devia conservar essas verdades com fé em Jesus Cristo e amor a Ele. Nunca apartar-se delas e não comprometê-las, mesmo se sua fidelidade para com elas importasse em sofrimento, rejeição, humilhação e zombaria. Hoje, em algumas igrejas, a ideia popular em moda é enfatizar que a experiência e não a doutrina o que mais importa. As epístolas pastorais de Paulo contradizem firmemente tal coisa. Guarda pelo Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 14. O pastor deve guardar e defender o evangelho que lhe foi confiado em tempos como os atuais em que muitos se apartam da fé do Novo Testamento. Primeiro deve defendê-lo contra ataques e ajudar a igreja a não ceder à tentação de afastar-se da verdade. Esse dever é essencial para garantir a salvação a si mesmo e aos que estão sob seus cuidados. Segundo, a guarda do depósito da fé deve ser feita com a ajuda do Espírito Santo. Foi ele quem inspirou as verdades infalíveis das Escrituras, e é ele o grande guia e defensor da verdade. Defender a fé original, que uma vez foi dada aos santos, importa em manter posição firme segundo o Espírito Santo. Todos se apartaram de mim.
vamos compreender a mensagem no versículo 15. Este é um dos períodos mais tristes da vida de Paulo. Ele está encarcerado em Roma, sem nenhuma esperança de livramento. Ele sofre perseguição por causa do evangelho que ele ama, e pelo qual brevemente ele dará a sua vida. Além disso, ele está sofrendo um terrível abandono pessoal e também do seu evangelho, pelos irmãos do leste que o leva a declarar que todos da Ásia o abandonaram. Primeiro, mesmo assim, no meio dessa provação terrível de sofrimento e de apostasia, Paulo mantém sua fé em Deus. Tem certeza de que Cristo preservará o verdadeiro evangelho e o ministério realizado pelo próprio apóstolo, e que sempre haverá homens tais como Timóteo que o guardarão e o proclamarão, e que, quando ele morrer, o Senhor o levará em segurança para o seu reino celestial. Segundo, essa triste situação de Paulo será a experiência de muitos dos fiéis nos últimos dias, antes do fim. Aqueles que forem leais ao Evangelho do Novo Testamento sofrerão tristeza semelhante ao verem muitos abandonarem a verdadeira fé bíblica e ao perceberem que seu ministério é rejeitado por muitos, que procuram se alinhar com o espírito predominante desta era má. Assim como aconteceu com Paulo, o verdadeiro Filho de Deus, que se mantém fiel ao Evangelho do Novo Testamento, será abandonado e repudiado por muitos. No capítulo 2, destaco: sofre aflições. Preste atenção na mensagem no versículo 3. O ministério do Evangelho, que permanecer leal a Cristo e ao Evangelho, será conclamado a suportar adversidades. Como soldado, o crente precisa estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimentos e a lutar espiritualmente com total dedicação ao Senhor. Como faz o atleta, o crente precisa estar disposto a renunciar e a viver uma vida cristã de rígida disciplina. Como o agricultor deve assumir o compromisso de trabalhar arduamente, e isto em horários prolongados. Se sofrermos, preste atenção na mensagem no versículo 12. A palavra sofrer, do grego hopomeno, aqui significa suportar. Aqueles que perseverarem e permanecerem firmes na fé até o fim viverão e reinarão com Cristo. Cristo rejeitará no dia do juízo aqueles que não perseveraram e os que o negaram com palavras ou ações. Ele permanece fiel. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Cristo, com certeza, cumprirá todas as suas promessas que nos fez, bem como suas advertências. A fidelidade de Deus é um consolo para aqueles que permanecerem leais e um aviso solene para os que se apartam da fé. Deus permanece sempre fiel à sua palavra. O fundamento de Deus fica firme. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Embora muitos poderão desviar-se da verdade e falsos mestres poderão fazer incursões contra a igreja, o propósito de Deus para seus seguidores fiéis não será jamais frustrado. O fundamento de Deus, isto é, a igreja verdadeira, não se destruído. Neste fundamento há um selo em que estão escritas duas verdades concernentes àqueles que permanecem à igreja de Cristo. Primeiro, Deus conhece perfeitamente aqueles que permanecem fiéis ao seu evangelho original, bem como aqueles que transigem quanto à sua verdade. Segundo, aqueles que realmente permanecem a Deus, apartam-se da iniquidade e dos falsos ensinos. E por fim, o versículo 21 destaca se purificar dessas coisas. Na igreja externa ou visível de Deus, na terra há muitos vasos. Há vasos de honra, isto é, crentes fiéis que se apartam do mal e que se mantêm leais ao verdadeiro evangelho de conformidade com a revelação bíblica, e vasos para desonra, isto é, crentes falsos que se desviam da verdade. Os fiéis que desejam ser úteis
ao mestre deve manter-se à parte de todas as religiões e de todos os supostos crentes que defendem doutrinas contrárias às Escrituras. Contato com quem ensina doutrina antibíblica deve ser feito apenas para procurar corrigi-los, com amor, para que se arrependam e retornem à verdade. Vamos para a leitura no capítulo 3. Nos últimos dias, tempos trabalhosos. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Os últimos dias inclui a era cristã na sua totalidade. Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproxima. Primeiro, os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Esse tempo serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Segundo, Paulo faz essa advertência a fim de reanimar os obreiros que, com suas igrejas, permanecerem leais a Cristo e a sua revelação. A plena bênção da salvação em Cristo e o poderoso derramamento do Espírito Santo continuarão à disposição dos que permanecem leais, redundará em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos. Amantes de si mesmos. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Paulo apresenta uma lista de pecados que têm suas raízes por amor próprio. Alguns hoje ensinam que a falta do amor a si mesmo, amor próprio, é a raiz do pecado. A revelação bíblica ensina o contrário. Sem afeto natural. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Nos últimos dias, o crente deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade. Primeiro, o apóstolo profetiza que Satanás promoverá uma grande destruição na família. Os filhos serão desobedientes aos pais e mães, e os homens e mulheres não terão afeto natural. Do grego, astorgoi. Esta expressão pode ser traduzida sem afeição à família e refere-se ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e amor naturais. Falta esta demonstrada por uma mãe que rejeita os filhos, ou mata o seu bebê, por um pai que abandona a família, ou os filhos que negligenciam os devidos cuidados com seus pais idosos. Segundo, homens e mulheres passarão a amar idolatramente o dinheiro e os prazeres, e estarão sempre em busca disso para a satisfação de seus desejos egoístas. Ser pai ou mãe, com suas responsabilidades e encargos e amor sacrificial na criação de filhos, já não será considerado missão nobre, nem dignificante. Pais amorosos darão lugar cada vez mais a pais egoístas e desumanos que abandonarão seus filhos. Terceiro, se os pais cristãos quiserem preservar suas famílias nos tempos difíceis dos últimos dias, devem hoje protegê-las contra as práticas infames da sociedade em que vivem, separá-los dos costumes sórdidos do mundo e evitar que os ímpios influenciem seus filhos. Os pais precisam aceitar o plano de Deus para a família e não proceder como os ímpios. Eles e as suas famílias realmente precisarão ser como forasteiros e peregrinos na terra, tendo aparência de piedade. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Paulo se refere àqueles que dizem ser crentes e aparentam santidade, porém não demonstram que foram libertos por Deus do pecado, do egoísmo e da imoralidade. Tais pessoas toleram a imoralidade nas suas igrejas e ensinam que é possível praticar os pecados citados nos versículos 2 e 4, ao mesmo tempo serem crentes. Resistem à verdade. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Uma das coisas que identifica o falso mestre na igreja é a sua oposição às verdades básicas do Evangelho, ou sua indiferença para com elas. Todos os que
piamente querem viver, padecerão perseguições. Preste atenção na mensagem no versículo 12. A perseguição, de uma ou outra forma, é inevitável para quem deseja viver uma vida piedosa em Cristo. A lealdade a Cristo, a sua verdade, aos seus padrões juntos da vida, envolve uma resolução constante de não deturpar a nossa fé e nem ceder a inúmeras vozes que apelam aos crentes a conformar-se com o mundo e deixar de lado a verdade bíblica. Por causa dos seus padrões religiosos, os fiéis serão privados de privilégios e vantagens e serão ridicularizados. Terão grandes tristeza ao verem o cristianismo bíblico rejeitado pela maioria. Devemos todos perguntar a nós mesmos: já sofri perseguição por causa da minha firme resolução de viver segundo a vontade de Deus? Ou minha falta de sofrimento é um sinal de que não tenho posição firme pela justiça pela qual Cristo morreu? Vale a pergunta. No capítulo 4 e último, destaco: não sofrerão a sã doutrina. Preste atenção na mensagem dos versículos 3 e 4. No decurso da história da igreja, sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação nesse sentido torna-se a pior. Primeiro, não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristão, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenando que o crente separe-se da injustiça. Segundo, desviarão os ouvidos da verdade. A autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem um evangelho menos exigente. Já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, pecado, perdição, necessidade de santidade e de separação do mundo. Terceiro, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus, mas buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos. Escolherão pregadores com dons de oratória, com a habilidade de divertir o povo e com uma mensagem que lhes assegure que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne. Quarto, o Espírito Santo adverte que permanecem fiéis a Deus e submetem a sua palavra, que lhes aguardam perseguição e sofrimento por amor à justiça. Além disso, deve separar-se das pessoas, das igrejas e das instituições que negam o poder de Deus para a salvação e que pregam o evangelho modificado. Devemos sempre ser leais ao evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros de Deus que proclamam. Assim podemos ter certeza de estreita comunhão com Cristo e de tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ainda no versículo 4, destaco a verdade. A palavra de Deus deve ser nosso supremo guia quanto à verdade e à norma de vida. Primeiro, devemos ter a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo como nosso guia único e suficiente no julgamento daquilo que cremos e fazemos. Segundo, a tendência de certas igrejas de formular doutrinas, práticas ou novas verdades, partindo das experiências subjetivas de milagres, do sucesso dos alvos concretizado nos homens, sua sólida autenticidade bíblica será um dos meios principais de Satanás semear engano durante a apostasia dos últimos dias. Combati o bom combate. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Ao passar em revista a sua vida dedicada a Deus, Paulo reconhece agora a sua morte é iminente e descreve sua vida cristã nos seguintes termos. Primeiro, considera a vida cristã como um bom combate. Ela é a única luta que vale a pena. Lutou contra Satanás, contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos, contra o judaísmo, contra o antinomismo e a imoralidade na igreja, contra os falsos mestres, contra a
deturpação do Evangelho, contra o mundanismo e contra o pecado. Segundo, contemplou a sua carreira em meio a provações, dificuldades e tentações, e permaneceu fiel ao seu Senhor e Salvador durante toda a sua vida. Terceiro, conservou lealmente a fé, em tempos de severas provações, de grande desalento e de muitas aflições, não somente quando era abandonado pelos amigos, mas também quando teve de enfrentar a oposição dos falsos mestres. Nunca cedeu terreno no tocante à verdade original do Evangelho. A coroa da justiça. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Por ter Paulo permanecido fiel ao seu Senhor e ao Evangelho que lhe foi confiado, o Espírito lhe testificou que a aprovação amorosa de Deus e a coroa da justiça o aguardavam no céu. Deus tem reservado no céu galardões para que todos que conservam a fé com justiça, os que amarem a sua vinda. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Os cristãos do Novo Testamento anelam grandemente a volta do Senhor para levá-lo daqui, para ficarem com Ele para sempre. Uma marca distintiva dos fiéis de Deus é aqueles que sentem fora do seu lugar neste mundo e já daqui eles aguardam seu lar celestial. O Senhor assistiu-me. Preste atenção no versículo 17. Por causa da perseguição severa contra os cristãos em Roma, ninguém ousava identificar-se com o apóstolo que, com valor, defendia o Evangelho. Paulo ficou profundamente decepcionado e sentiu-se abandonado. Em tais ocasiões, no entanto, sentia a presença muito real do Senhor, que estava ao seu lado e o fortalecia. E por fim, o versículo 22. A graça seja convosco. Estas são as últimas palavras de Paulo nas Escrituras registradas enquanto ele aguardava o mártiro num cárcere romano. Do ponto de vista do mundo, a vida do apóstolo estava para terminar num trágico fracasso. Primeiro, durante 30 anos, largara tudo por amor a Cristo. Pouca coisa ganhara com isso, a não ser perseguição e inimizade dos seus próprios patrícios. Sua missão e sua pregação aos gentios resultaram no estabelecimento de um bom número de igrejas, mas muitas dessas igrejas estavam decaindo em lealdade e a ele a fé apostólica. E agora, no cárcere, depois de todos os seus leais amigos o deixarem, a não ser Lucas, ele aguarda a morte. Estas circunstâncias parecem dizer que foi um fracasso a sua missão aos gentios. Contudo, o apóstolo da cruz, exibindo as cicatrizes das batalhas, de nada se queixa ao dar a sua vida por amor ao seu Senhor. Terceiro, agora, 2000 anos já são passados. Todavia, a influência de Paulo excede a de todos os servos de Deus no seu reino. Os escritos dele são parte essencial da Sagrada Escritura e têm levado um número incontável de pessoas à fé em Cristo. Que ninguém fiel a Jesus, mesmo parecendo que tenha realizado pouca coisa para Deus, pense que a morte põe fim aos resultados do seu trabalho aqui. Deus lança a mão dos nossos esforços sinceros e devotados e os multiplica muito acima de tudo quanto poderíamos ter imaginado ou esperado. Até mesmo nossos aparentes fracassos podem ser sementes que se transformarão em colheitas abundantes a serem ceifadas por outros. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.